Quando comecei a ler as leituras deste domingo, reparei em atitudes negativas em cada uma delas. Logo na primeira leitura, o Elias que quer morrer, só lhe apetece morrer. O São Paulo, com aquela pequenina lista, que é só um exemplo de coisas que os cristãos devem evitar. E o Evangelho também começa logo com os judeus a murmurarem entre si sobre Jesus. Obviamente que são sentimentos muito humanos, porque a Bíblia, sendo palavra de Deus, palavra do Senhor, como nós ouvimos sempre na liturgia, não deixa de mostrar, obviamente, os sentimentos humanos, quer os melhores e mais sublimes, quer aqueles menos positivos. E é sobre estes sentimentos humanos, 3, que encontramos nas leituras de hoje e que, embora não pareça, tem muito a ver com Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Na primeira leitura encontramos o desânimo. Elias está a ser perseguido, foge para o deserto e desanima, desiste. Pede até a Deus que lhe tire a vida. E assim acontece às vezes na nossa própria vida. Desanimamos, vamos abaixo, apetece-nos desistir e às vezes até nas coisas de Deus. E às vezes a nossa vida parece mesmo um deserto, em que não vemos nenhuma alegria, nada de bom. Muitas vezes ligado ao desânimo vem até o pessimismo. É tudo mau, não há nada de bom. Mas temos de então ter cuidado com este desânimo, porque ele manifesta uma grande falta de confiança em si e em Deus. E temos que conquistar esta confiança em nós, que somos capazes de fazer grandes coisas, e em Deus, que faz grandes coisas em nós e através de nós. Diante do desânimo de Elias, Deus não faz o que ele pede, nem mata os inimigos, aqueles que os andavam a perseguir. O que Deus faz é dar de comer e de beber para que Elias possa continuar. Não castiga perseguidores, não elimina adversários, dá força, dá alimento. Come e bebe, que ainda tens um caminho longo a percorrer. E o mesmo acontecerá connosco, se colocarmos as nossas preocupações e angústias no coração de Deus. Ele dar-nos-á força e alimento. A Eucaristia, que é o melhor dos alimentos que o Senhor nos pode dar. Força e alimento para não cairmos no desânimo ou para dele sairmos. No Evangelho, encontrei um outro sentimento bastante negativo, o rebaixamento. Os judeus, quando começam a ouvir o discurso de Jesus, começam a murmurar e a questionar as origens humanas e humildes de Jesus. Todos sabemos que isto acontece também muito no nosso mundo. Quando não conseguimos ir ao argumento, atacamos a pessoa. Isto não. As campanhas políticas, olhe-se para os Estados Unidos da América e vê-se a maneira que acham de se conquistar votos é deitar o outro abaixo. Não é as ideias, é o outro, a pessoa. Muitas vezes isto acontece mesmo em ambientes de trabalho e parecidos. Quando nós não conseguimos ganhar o argumento, deitamos abaixo a pessoa, atacamos a pessoa, direta ou indiretamente. Os do Evangelho não estavam a atacar diretamente Jesus, estavam a falar entre eles sobre Jesus. Jesus é que houve a conversa e mete ali um ponto de ordem. Este também pode ser um problema grave nos cristãos, o de rebaixarmos o outro, o de humilharmos o outro. E nós devíamos, como cristãos, travar o instinto de superioridade que pode querer subir por nós acima. Porque nos fica muito mal ter sentimentos de superioridade em relação a quem quer que seja. Ricos para com pobres, titulados
com quem não tem títulos, achar que não se deve misturar, que não faz o meu estilo. Estes comportamentos ficar-nos-ão sempre e duplamente mal. Porque se a humanidade faz todos nós iguais, o humano, a origem da palavra humano é mesmo isto, humus, terra, se somos todos humanos, somos todos mesmo barro, aqui não há barro de primeira e barro de segunda. Se a humanidade faz de nós todos iguais, sermos de Cristo faz-nos ser compassivos para com o outro ser humano, que eu até possa achar que ele não está ao meu nível. E não podemos esquecer a frase que no ano passado o Papa Francisco aqui deixou no final das Jornadas Mundiais da Juventude, exatamente sobre isto, sobre o problema, o perigo de alguns cristãos se acharem acima dos outros e com a autoridade de rebaixar os outros. Dizia o Papa Francisco, o único momento em que é lícito olhar uma pessoa de cima para baixo é quando queremos ajudá-la a levantar-se. Esta sim é a única exceção a uma atitude de superioridade em relação ao outro ser humano. E por fim, os maus sentimentos que São Paulo elencou na segunda leitura de hoje e que resumiu em toda a espécie de maldade. Um parênteses, São Paulo não escrevia a pagãos. São Paulo escrevia a cristãos. A carta que nós hoje ouvimos foi São Paulo a escrever aos cristãos que viviam em Éfeso. Escreveu aos Efésios. Isto significa que dentro dos cristãos havia gente muito azeda, muito irritada, muito colérica, passava a vida a insultar, na maldicência. Portanto, São Paulo não dizia, olhem, os outros andam a fazer isto. Não, cuidado, que na comunidade há quem ande nas obras do mal. E as más ações não nos dignificam. Além de não nos dignificarem, entristecem a Deus. Deus não fica nada contente com as nossas más ações. Assim como um pai ou uma mãe não se alegram com atitudes feias dos filhos, também Deus não ficará muito contente com os nossos azedumes, com as nossas irritações, com os insultos, mesmo no trânsito, quando o carro da frente não ouve, mas nós estamos a dizer o insulto. Deus não fica nada contente com este nosso mau modo de proceder. E São Paulo foi claro, as nossas maldades entristecem o Espírito Santo que habita em nós. Então só temos um caminho, que é o caminho do bem. E a Eucaristia, a comunhão que nós recebemos, faz o grande milagre de nos ir transformando. Mal seria se agora, quando sairmos da igreja, continuarmos com os nossos maus feitios, as nossas más ações, voltar tudo ao mesmo. O que é que viemos cá fazer? Se foi para ficar tudo igual. Bem, mas é sempre bom vir. Aqueles que não vêm à missa, às vezes queixam-se dos que vão e dizem assim, aquela pessoa vai à missa e é tão má. Dá vontade de responder, fará se não fosse à missa. Fará se não, ainda bem que vai, porque se não fosse ainda era pior. Vir à missa, ouvir a palavra de Deus, receber Jesus, pode acontecer o milagre, que já não depende de Jesus, mas depende daquele que o ouve e daquele que o recebe, de se transformar numa pessoa melhor. Se é verdade que a comunhão é a vinda de Jesus, o pão vivo que desceu do céu e que entrou na nossa vida, se é verdade que a comunhão é o medicamento dos doentes, para nós que estamos doentes, então ela tem de me mudar. Como? Comprometendo-me com Jesus, que recebo na comunhão, e comprometer-me com Ele em ser melhor. Bondoso, compassivo, pessoa de perdão, caridoso. Vamos hoje pedir por aquelas pessoas que, como Elias,
pedem socorro a Deus, que estão cansadas de viver, que a sua fé as conforte e que sintam Deus sempre presente na sua vida. Vamos também rezar pelas pessoas que têm dificuldade em aceitar o outro, para que Deus os cure do síndrome de superioridade e que cure essas pessoas, para que com humildade possam reconhecer o outro como igual a si. O que se acha superior não bate bem da cabeça, porque só ele é que se acha superior, mas ninguém o acha. É um problema dele, só ele é que o acha superior, não há ninguém. Até é preciso humildade para perceber que não há ninguém abaixo dele, está tudo ao lado. E vamos pedir por cada um de nós, para que Deus se alegre sempre connosco, com o bem que praticamos e que a comunhão nos torne cada vez mais seus filhos muito amados. Que assim seja.